E se você fosse uma pessoa danadinha e com clara falta de inteligência que tem a maravilhosa ideia de invadir uma floresta no interior dos Estados Unidos, que olha só, tem fama de ser mal assombrada por uma bruxa do capeta. Você e seus amigos burramente decidem filmar tudo pra provar se os boatos eram verdadeiros, sendo que não demora nem 2 dias pra vocês descobrirem que sim, tem uma capirota ali com poderes sobrenaturais e que vai fazer de tudo pra acabar com a sua vida miserável. O que você faria nessa situação? Essa é a história da saga Bruxa de Blair, sendo que eu vou resumir a trama dos 3 filmes da franquia em ordem cronológica de eventos, e o melhor é que eu também vou dar as melhores dicas pra derrotar essa mandigueira, ou pelo menos mostrar como sobreviver à feitiçaria do mal. Se vocês quiserem ver o meu vídeo derrotando a Bruxa de Blair 4, que já foi confirmado pelo estúdio, se inscreve aqui pra dar uma moral e joga uma pedra da floresta no like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia com uma mensagem na tela falando que alguém desconhecido encontrou fitas na floresta de Blair que mostravam as aventuras de 3 jovens abestados que tinham adentrado a floresta 1 ano antes. O trio Parada Burra nunca mais foi visto depois de adentrar o bosque da capirotagem alheia, e é aí que a gente entende o porquê. Nas gravações nós conhecemos Mike, Josh e Heather, uma garota que tem a ideia mais bosta dos filmes de terror: entrar na floresta de Blair, um local conhecido por ser amaldiçoado por uma bruxa do mal. A mulher acaba convencendo os amigos a documentarem tudo e entrevistar os habitantes da misteriosa cidade de Burkittsville, que na verdade se chamava Blair no passado. Ao longo dos séculos, alguns eventos bem peculiares aconteceram na região, o que fez os moradores concordarem em mudar o nome daquele povoado. Dentre essas capirotagens, os habitantes destacam a história de Rustin Parr, um eremita que vivia na floresta e acabou raptando 7 crianças na década de 40. Ele levou a galera pra cabana dele e detonou todos eles no porão. O curioso é que ele fazia isso em pares, enquanto um olhava pra parede, o outro era tramontinado pelo maníaco. O trio de tontos encontra 2 pescadores que revelam outra história, só que dessa vez de uma garotinha chamada Robin Weaver. No ano de 1888, ela simplesmente desapareceu na floresta de Blair, só que 3 dias mais tarde, a danada reapareceu como se nada tivesse acontecido, e dizendo que tinha encontrado uma mulher velha, cujos pés não tocavam o chão. Isso só serve pra deixar o trio Maravilha mais empolgado, já que eles sabiam de uma terceira história. Nesse caso, é de que 5 homens foram oferecidos de bandeja no ritual que acontecera no meio da mesma floresta. O mais estranho é que os presuntos deles magicamente desapareceram no ar depois disso. Enfim, é óbvio que Heather e companhia decidiriam entrar naquela parte da floresta, conhecida como Pedra do Caixão. Ok, já vai a primeira dica para derrotar esse filme. Não entra numa área que a maioria dos moradores acredita ser amaldiçoada por uma bruxa. Se você tem essa lição sendo passada de geração para geração naquela comunidade, significa que parte da lenda tem um pouco de verdade, o que acaba servindo de alerta para ficar o mais afastado possível da capirotagem alheia. Sendo assim, eles poderiam ter ido para qualquer outro lugar, sei lá, ter viajado pro Caribe ou coisa parecida. Fica ligado para não pagar caro no dólar. Para evitar isso, você pode comprar o dólar mais baixo do mercado ou abrir uma conta digital na Nomad, a parceira do canal, que oferece o menor IOF de apenas 1,1%, além de menores taxas sobre transações de câmbio. Eles têm sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, e além disso, usando meu cupom EDNERD para abrir essa conta, você ganha $20 de cashback ao fazer a primeira compra de dólares. Lembrando que a conta da Nomad não cobra anuidade, taxa de abertura e nem de manutenção. O mais legal é que o cartão da Nomad converte os dólares comprados para outras moedas automaticamente e é aceito em mais de 150 países. O link para a Nomad está no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo também. Não esquece, o cupom para economizar e curtir a sua viagem ao máximo é EDNERD. Eles adentram o mato e sobem o morro até que ficam cansadinhos e decidem acampar por lá mesmo. Eles brincam de assar marshmallow na fogueira, porém o choro começa de verdade no dia seguinte, já que o trio Parada Burra encontra um antigo cemitério com 7 pilhas de pedra, uma das quais Josh acaba derrubando acidentalmente. Isso acaba colocando um alvo nas costas do trio, porque o bicho não demora muito pra pegar naquela mesma noite, porque os 3 ouvem um som de graveto se quebrando no meio do mato. Como o rolê acabou sendo mais emocionante do que eles estavam preparados, o grupo decide descer a montanha e voltar pro carro. No entanto, quem diz que eles sabem sair de lá? Por algum motivo, o mapa de papel que o trio segue não parece acabar na rodovia, e logo a noite cai, que obriga a galerinha a ir acampar novamente no meio do mato. Ok, vamos analisar os erros desses abestados. Eles entraram na mata do mal totalmente despreparados. Com
como diz aquele velho ditado, é mais fácil prevenir do que remediar. O que eu quero dizer é que o trio não é experiente em fazer trilhas. E segundo, eu duvido muito que eles tenham um curso básico de magia para repelir as mandingas da bruxa. Mesmo assim, neste vídeo eu não vou sugerir que eles comprassem um telefone satélite, já que essa tecnologia ainda não era comercializada em grande escala, sendo que apenas pessoas montadas na grana teriam acesso a esses aparelhos em 1994. No entanto, eles poderiam ter comprado sinalizadores de emergência caso se perdessem no mato, podendo assim disparar um deles. Outra coisa essencial nessa situação são armas de fogo. É como eu digo, entrar nas florestas dos States te dão grande chance de entrar de cara com ursos e coiotes, ou seja, animais extremamente agressivos quando falta comida na geladeira deles. Como a segunda emenda permite que qualquer cidadão americano compre uma arma, Heather e companhia também tinham essa permissão. Dane-se, porque eles preferem ser um bando de delinquentes e não levam nada de útil. Na mesma noite eles ouvem os galhos quebrando novamente e na manhã seguinte percebem que a cobra vai fumar, ou nesse caso a bruxa mesmo, porque alguém montou 3 pilhas de pedra bem do ladinho da barraca deles. Eu estou sentindo uma treta! É aí que o desespero bate forte e o trio Parada Burra decide continuar caminhando em direção ao sul. A proposta, eles acabaram levando um mapa de papel e uma bússola, o que também foi outra cagada monumental. Eu não sei se vocês estão ligados, mas papel e água geralmente não combinam, portanto levar um mapa feito desse material é muito arriscado caso chova. Sendo assim, o trio Maravilha deveria ter levado um mapa adicional, além de uma segunda bússola. Eu digo isso porque o mapa deles magicamente desaparece e os caras acabam acusando Heather de ser lerda e de ter perdido a parada. No entanto, a mulher se defende e diz que isso é quase impossível, já que ela dormia com o mapa no bolso. Felizmente o grupo ainda tem a bússola, que eles usam para continuar arrumando ao sul. Não demora muito pro Mike estourar e começar a pedir por ajuda no meio da floresta, o que eu acho que não vai ser de grande serventia. Socorro! Socorro! Enfim, Mike acaba abrindo o jogo e revela que foi ele que teve a ideia de chutar o mapa em um riacho por frustração, o que provoca uma briga entre o trio, ao perceberem que estão agora completamente perdidos no rolê. Ah, vou te matar agora. Vou te matar. Vou te matar. Vem, demora, vem, Lino. Calma lá, o tio Ed aqui facilmente escaparia dessa floresta, se liga só na ideia. Eles passaram por um riacho na hora de descer a montanha, sendo que os experts em trilhas têm um ditado que diz mais ou menos o seguinte: siga o curso do riacho que você encontrará a civilização. Até onde eu sei, rios não sobem a montanha, portanto, se eles acompanhassem o fluxo da água, chegariam na cidade sem passar perrengue, mas não, porque eles vão entrando na mata até encontrarem bonecos voodoo pendurados nas paredes. Adivinha o que eles fazem a seguir? O trio Parada Burra novamente acampa no meio do mato. Durante a madrugada, tudo parece estar quieto demais. Bom, pelo menos até eles ouvirem barulhos misteriosos vindos da floresta, incluindo de crianças dando risada. Nessa hora não passava nem Wi-Fi pelo anel deles, e a coisa só piora quando algo sinistro sacode a tenda, obrigando os abestados a se esconderem na floresta até o amanhecer. Ao retornar para a barraca, eles descobrem que seus pertences foram revirados e o equipamento de Josh está coberto de uma gosma estranha. Algumas horas mais tarde, o trio Maravilha se depara com um rio idêntico ao que eles tinham cruzado no dia anterior e percebem que estão andando em círculos pelo meio do mato. Olha aí, eu falei que era pra ter seguido a porcaria do rio e não se afastar dele, mas dane-se, porque eu tenho outra ideia para resolver essa bodega. Um dos abestados poderia ter subido na árvore e analisado o perímetro ao redor deles, vendo se encontrava alguma cidade ou vilarejo, mas não, porque Josh dá uma ideia maravilhosa: ficar de vigia do lado de fora da barraca, deixando assim Heather e Mark dormindo, o que na minha opinião é uma cagada monumental. Eles não têm como se defender, porém por alguma sorte do destino, nenhum deles foi confrontado pela bruxa diretamente, o que me leva a crer que é porque os três sempre dormem juntos no mesmo lugar. Portanto, se separar nesse momento é com certeza uma péssima ideia. Nesse caso, eles deveriam ter acendido tochas ao redor do acampamento, já que todo mundo sabia que centenas de supostas bruxas tinham sido queimadas na fogueira por vários e vários séculos, o que com sorte manteria a capirota de Blair afastada deles com medinho. Como eu sei que vocês não querem ser burros iguais os jumentos desses personagens, eu tenho que te lembrar de um pormenor. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Esquece isso, porque Josh desaparece na manhã seguinte e Heather e Mike tentam em vão encontrá-lo pela floresta. Naquela mesma noite eles acampam novamente e é aí que ouvem os gritos agonizantes do Josh, mas infelizmente não acham nem sinal do cara. A dupla dinâmica teoriza que a bruxa tá imitando os gritos de Josh para forçá-los a sair do acampamento, o que felizmente eles não fazem nesse momento. No dia seguinte, Heather descobre um monte de galhos amarrados com o tecido da camisa de Josh e ao abrir o pacote ela também encontra um pedaço de camisa encharcada
encharcado de groselha humana com uma baita Kinder surpresa. Nesse caso, os dentes e os cabelos do cara. Embora perturbada, ela não conta a Mike e à noite ela decide assumir o BOzinho e se grava pedindo desculpas às famílias dos caras, finalmente revelando que ela não tinha a mínima ideia do que fazer em trilhas e que aprendeu tudo numa noite durante um programa do Telecurso 2000. Não consigo gravar, eu sou uma burra sumida, cara. E vocês têm que parar com isso. Se você não sabe, mas vocês sabem, então ajuda a gente que não sabe. Na última noite da excursão Blair Witch Tour, eles ouvem Josh chamando da floresta e seguem a voz do cara até as ruínas abandonadas da casa de Rustin Parr, o mesmo cara que supostamente tinha tramontinado aqueles 7 juvenis em duplas. Na entrada da casa, eles se deparam com símbolos demoníacos e marcas de mãos ensanguentadas nas paredes, o que praticamente revela que a bruxa estava fazendo o festival do pega-sabonete do chão com as suas vítimas. Esquece isso, porque eles tentam encontrar a Josh e vão até o porão, onde uma força invisível acaba atacando Mike, fazendo com que ele deixe cair a câmera. Heather entra no porão logo em seguida, e é aí que ela vê Mike olhando pra parede. Heather chama por ele, mas o cara decide brincar de estátua humana, não mexendo um músculo sequer. É aí que a bruxa do capiroto finalmente ataca a Heather, que grita na mesma hora que a câmera cai no chão. Mas que é essa? O filme se inicia quando vemos o que aconteceu depois da estreia do primeiro longa de Bruxa de Blair nos cinemas, sendo que algumas pessoas acharam que as gravações encontradas não passavam de armação para vender ingressos, enquanto outras realmente creem que as fitas são reais e que os 3 documentaristas realmente se encontraram com a Bruxa de Blair na floresta de Burkittsville. Como o filme se tornou o maior lançamento no verão americano no ano anterior, milhares de fãs começaram a ir para Burkittsville com o objetivo de explorar a floresta, o que rendeu muita grana para os moradores, que acabaram vendendo uma porrada de souvenirs, umas paradas como pedras e galhos, e juravam que tinham sido pegos na floresta da Bruxa de Blair. Logo nós conhecemos o protagonista, nesse caso Jeffrey Patterson, um ex-paciente do hospital psiquiátrico da cidade e também o dono de uma lojinha online chamada The Blair Witch Hunt, onde Jeff organiza tours pela floresta do mal. Inicialmente ele é cético e oportunista, já que ele quer faturar o máximo de dinheiro possível com os fãs trouxas. Olá, eu gosto de dinheiro. O cara tá montando o primeiro grupo de abestados, sendo ele formado por Steve, um escritor que quer entender se os eventos do primeiro filme realmente aconteceram ou se não passou de uma histeria coletiva. Temos também Tristan, a namorada dele, que recentemente descobriu que tá grávida. Mesmo que ela não deseje o bebê, Steven quer justamente o oposto e virar um pai babão. Além deles temos Erica, uma bruxa Wicca do bem e que tá a fim de conhecer a Bruxa de Blair pra trocar uma ideia com ela. E não, eu não tô zoando com vocês. Fechando o time de energúmenos, temos Kim, uma gótica médium e que deve ser fã de Evanescence, porque ela é a cara da vocalista Amy Lee depois do atropelamento. Jeff leva o grupo para as ruínas da casa de Rustin Parr, o assassino de 7 juvenis citado no primeiro filme e que jurava ter sido obrigado a fazer aquilo pela Bruxa de Blair. Ao chegar lá, Jeff fica tentando conectar os 2 neurônios que tem na cabeça, já que magicamente uma árvore centenária brotou no meio das ruínas da casa, algo que não estava ali até pouco tempo antes. O problema é que os turistas dão risada e falam que Jeff só tá tentando assustá-los, o que não faz sentido nenhum, pois quem iria construir uma casa ao redor de uma árvore? E outra, a parada não tava ali nas filmagens do primeiro filme, o que significa que a árvore não poderia ter sido plantada depois e crescido dessa forma em apenas 1 ano. Isso já era sinal suficiente para eles levantarem um acampamento e vazarem da floresta em seguida, mas não, porque Jeff ignora a red flag e instala câmeras de última geração no acampamento para filmar qualquer aparição sobrenatural durante a madrugada. Enfim, a segunda dica para derrotar esse filme, que basicamente é a mais infalível delas, é não entrar numa floresta que pode ou não estar assombrada por uma bruxa revoltada. Se eles fizessem a tarefa de casa, saberiam que nenhum suposto ator que participou do primeiro filme deu entrevistas para promover o longa, ou seja, isso significa que eles não estavam atuando, e sim se tratava de pessoas completamente normais. O mais bizarro é que no começo desse longa aqui, um dos fãs desse suposto filme de Bruxa de Blair tinha afirmado que a polícia estava procurando pelos documentaristas na mata, o que significa que eles realmente se perderam na porcaria da floresta. Dane-se, porque o grupo arma as barracas e começam a beber, a fumar e a se divertir, comportamento típico de adolescentes em filmes de terror. Olha aí, outra coisa que eu jamais faria se fosse burro o suficiente para entrar numa floresta assombrada, beber e usar outras paradinhas alucinógenas deturpa os sentidos de uma pessoa, o que é algo bem arriscado de se perder caso você precise correr ou pensar com clareza. Portanto, eu ficaria só de boa assando marshmallow na fogueira, já que assim teria disposição física para fugir caso isso fosse necessário.
desnecessário, mas esquece essa parada aí. Logo nessa cena já dá pra detestar cada um desses personagens, sendo que eu sinceramente não sei se é por causa dos diálogos escritos por um hamster ou se é porque os jovens dinâmicos aí são chatos mesmo. Enfim, a festa é invadida quando outra turma de turistas aparece, gerando uma baita confusão. Jeff e seu grupo expulsam os intrusos e retomam a farra, e é então que tudo escurece. Quando eles acordam na manhã seguinte, descobrem que as câmeras e equipamentos estão destruídos e que todos ali sofreram uma perda de memória inexplicável de várias horas. O grupo põe a culpa no pessoal da outra excursão, porém do nada Kim começa a sentir uma coceirinha no Precioso e diz pros outros que tá pressentindo que as fitas que gravaram tudo foram escondidas debaixo das ruínas da casa de Rustin Parr, sendo que Jeff coloca a mão lá e encontra as gravações no mesmo local onde as fitas contendo o primeiro filme foram achadas. Enquanto eles continuam com o ataque de pelanca coletivo, vemos Tristan chorando as pitangas, já que ela tá sangrando, o que significa que ela perdeu o bebê. O pessoal fica em choque e então a levam pro hospital, onde a suspeita é confirmada. Tristan fica bastante abalada e a coisa só piora porque ela vê o espírito de uma garotinha ensaiando moonwalk para se apresentar com Michael Jackson na Terra do Nunca. Querendo ver o que aconteceu na floresta, Jeff convence o grupo a ir até a casa dele para verificar as fitas, só que o cara basicamente tá morando em um armazém abandonado, que só pode ser acessado por uma ponte velha. Calma que eu já volto nessa parte. Enquanto Tristan descansa, o grupo analisa as fitas de Jeff, que revelam uma imagem de Erica circulando em volta de uma árvore completamente despida de roupas. Atormentada, Erica afirma não se lembrar de tal evento e vai rezar em outro cômodo. Quando a Emily do Paraguai vai tentar consolá-la, Erica mostra que símbolos de bruxaria foram cravadas no corpo dela e diz que o grupo foi marcado pra morrer. Abalada com o ataque de pelanca da amiga, a Emily do Paraguai pega a van de Jeff emprestada e vai até uma lojinha comprar café e birita. O problema é que os moradores de Burkittsville estão começando a pegar nojinho dos turistas, o que faz essa tia desprovida de beleza simplesmente atropelar a Kim com um carrinho e ainda xingá-la de bruxa. Calma aí, mulher, não seja tão desrespeitosa com Kim, ela só se veste como uma. A Emily do Paraguai ainda tem que ouvir desaforo da garota do caixa, que fala que não vai vender nada pra ela. Mesmo assim, Kim mostra quem manda ali e agarra o pescoço da garota, falando pra funcionária que vai acabar com a raça dela. Eu acho que eu vou equalizar sua cara. Enfim, Kim paga as bebidas e vai embora. Porém, enquanto dirige de volta pra casa de Jeff, ela quase atropela um grupo de juvenis delinquentes que não tem o mínimo de bom gosto por aqui, já que eles estão usando umas roupas velhas do século XIX. Distraída com isso, Kim bate a van em uma árvore, amassando o paralama levemente. Quando ela sai da van, os delinquentes simplesmente desapareceram no ar. Sumiu! Mais tarde, a Emily do Paraguai encontra uma lixa de unha ensanguentada presa entre as garrafas de cerveja que ela tinha comprado. Porém, a garota não entende porcaria nenhuma de como o objeto foi parar ali. Enquanto isso, a gente observa Steven entrando numa DR com Tristan, que diz que a perda do bebê é culpa dela, pois a garota não queria ser mãe. Ela também comenta que teve um pesadelo na floresta, onde se viu dentro de um rio, afogando um cobertor. Eu não sei exatamente o que isso significa, mas quem se importa, não é mesmo? Que viagem é essa, véi? Tenso com o afogamento do cobertor, Steve vai pra cozinha meditar e é lá que ele recebe uma massagem caprichada de Erica, que com certeza tá tentando talaricar Tristan. Pois eu darei melhor. Eu não sei porquê, mas a manobra dá certo e os dois começam a se pegar. Porém, Erica não curte ficar só no papai e mamãe não, pois a doida varrida arranha a barriga de Steven, que fica completamente em choque com a atitude ousada da mulher. É aí que eles se dão conta de que estavam tendo visões onde se pegavam e que nada daquilo aconteceu de verdade. Bom, eu pelo menos espero que não. Na manhã seguinte, Jeff olha pra fora e se dá conta de que Kim realmente está precisando de um cursinho de reciclagem na autoescola, pois a van se encontra totalmente amassada, a ponto de ficar indirigível. Kim, no entanto, insiste que o acidente foi leve e que, portanto, ela não tem nada a ver com o estado atual da van. O grupo então percebe que Erica misteriosamente desapareceu e que apenas as roupas dela ficaram pra trás. Desesperados, eles tentam entrar em contato com o pai de Erica, porém a secretária dele atende, dizendo que o homem nunca teve uma filha. Não bastando isso, eles percebem que todos ali têm marcas no corpo, indicando que eles trouxeram alguma coisa da floresta com eles. Como a cagada já tá feita, o grupo não tem muitas opções, porém eles poderiam ter feito uma sessão de oração de forma a diminuir a influência da bruxa sobre eles. Os abestados também poderiam fazer um teste e tentar entrar em alguma igreja para ver se a entidade era repelida por não poder entrar em território sagrado. Além disso, o grupo poderia tentar destruir as fitas, que talvez fossem o conduíte que ligava a bruxa a eles. Por fim, se eu tivesse nessa situação, teria sugerido que eles se isolassem em cômodos separados da casa. Pensa comigo, a bruxa tá fazendo eles alucinarem, sendo que é questão de tempo até que um se volte contra o outro. Portanto, eles poderiam tentar um processo
processo de desintoxicação espiritual, por assim dizer. Sabe quando os viciados são obrigados a esperar o efeito das jujubas alucinantes pararem de agir no corpo? Mais ou menos a mesma lógica. Se eles se isolassem, poderiam pacientemente esperar o expresso da capirotagem ir para outra estação, porém esquece tudo que eu falei. Enquanto eles tentam achar uma solução, o xerife do condado liga para Jeff e informa que o outro grupo de turistas foi encontrado sem vida na Pedra do Caixão, outro monumento famoso na mitologia da bruxa de Blair, pois foi o local onde vários grupos de busca foram encontrados finalizados pela força maligna. Do nada, uma coruja tentando entregar a cartinha para Hogwarts invade a casa ao quebrar uma das janelas, sendo que a colisão a abate na mesma hora. E rapaz, algum jovem de 11 anos realmente vai crescer bastante frustrado na vida. Mais tarde a gente vê Steven delirando, pois ele vê Erica do lado de fora da casa, e ao tentar segui-la, a ponte que conecta a cidade ao armazém de Jeff simplesmente desmorona, deixando todo mundo isolado naquele local. Eu vou cair! Enquanto isso, a gente vê Kim vasculhando uma gaveta, sendo que lá ela encontra um conjunto de dossiês de vigilância sobre ela e os outros membros da excursão. Isso deixa a garota pistola a ponto de confrontar Jeff, que olha as pastinhas bastante confuso, pois ele nega ter espionado o grupo. Logo depois, eles finalmente encontram Erica, ou melhor, a carcaça dela, pois a alma da garota já partiu pro além faz tempo e alguém a colocou dentro de um armário velho. Então que o ápice do terceiro ato se inicia, à medida que Tristan começa a falar ao contrário. Isso leva a Emily do Paraguai a sugerir que eles toquem as fitas da mesma forma, ou seja, na ordem invertida. Ao fazer isso, eles descobrem que as imagens mostram o grupo sob efeitos de narcóticos pesados, mergulhando em um ritual do mal e ainda por cima fazendo um troca-troca alucinado, onde ninguém é de ninguém. Oh meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Que desgraça! Adivinha quem mandou o outro grupo de turistas pro além? Tristan e companhia, que sob o domínio da bruxa o sacrificaram na Pedra do Caixão. Como apenas Tristan estava falando ao contrário nesse momento, o resto dos abestados acha que ela tá sendo possuída pela bruxa de Blair, o que, meu irmão, resulta naquela fatídica cena que com certeza acabou com a carreira dessa atriz, porque não dá, olha o nível de atuação que ela entrega. Mas que é essa? Jeff, convencido de que Tristan realmente está possuída pela bruxa, começa a filmar o confronto, tentando obter uma confissão dela pela morte de Erica. Os três então seguem Tristan até o segundo andar, onde ela se amarra com uma corda e começa a provocar Steven, desafiando-a a empurrá-la. Num acesso de raiva, ele realmente faz isso com a amada, o que o torna no mais novo solteiro no mercado. Mais tarde, Jeff, Steven e a Emily do Paraguai são presos e interrogados pela polícia. Cada um deles alega que Tristan realmente estava possuída e que foi a responsável pela passagem de Erica pro além. Contudo, os depoimentos são logo contrariados por várias gravações, pois as câmeras de segurança da loja flagraram Kim finalizando a caixa da loja com a lixa de unha, enquanto os monitores na casa de Jeff mostraram ele escondendo o presunto de Erica no armário. O mais bizarro acontece quando as filmagens da câmera mostram Tristan implorando por sua vida, enquanto os amigos a acusam de ser uma bruxa, o que termina com Steven a empurrando pro além. No entanto, Steven não pode acreditar que tudo aquilo realmente aconteceu, e é aí que ele começa a sentir a dor antecipada no Preciosa, sabendo que logo mais vai ter que participar do ritual Pega o Sabonete na cadeia. Vem aqui e me beije na minha boca quente. Eu tô me sentindo romântico. O filme começa em 2014, quando um vídeo mostrando os acontecimentos do primeiro filme aparece em um canal aleatório do YouTube. Quem acaba vendo isso é James, o irmão mais novo de Heather, aquela documentarista que a gente acompanha no filme original. James percebe que a irmã dele aparece no reflexo de um espelho na suposta casa da bruxa de Blair e burramente decide ir pra Burkestville na tentativa de resgatar a Heather. É dito também que depois que Heather e os dois amigos dela desapareceram na floresta, a polícia e o FBI fizeram uma varredura completa na região, porém não conseguiram encontrar ninguém, exceto pelos pertences pessoais do trio. Enfim, quem tá muito interessada na busca de James é Lisa, a amiga dele, que por ser estudante de cinema decide ir com o cara pra floresta e assim documentar tudo que acontecer por lá. Além dos dois, a gente conhece Peter, o melhor amigo de James, e a namorada do cara, chamada Ashley. Os dois também decidem se juntar ao passeio no bosque. Pra ter sucesso na missão, Liz e James compram um monte de equipamentos de última geração, como câmeras digitais, walkie-talkies e até mesmo um drone. O problema é que James não tem ideia por onde começar a busca, o que o obriga a entrar em contato com o dono do canal do YouTube que subiu o vídeo. O quarteto borrástico então marca um encontro com um cara que a gente descobre se chamar Lane. O cara e a namorada dele, chamada Talia, moram bem pertinho da antiga cidade de Blair e sabem de todas as lendas sinistras que cercam aquele lugar. Como esses dois não gostam muito de uma coisa chamada trabalho, eles pedem pra ir pra floresta com James e em troca vão mostrar onde encontrar as filmagens que Heather fez no passado. A galera
galera concorda e burramente adentram a Floresta do Mal, o que com certeza eu não faria se a minha missão fosse derrotar esse filme. Basicamente, é só não ir pra lá que você não vai morrer. Se a gente levar em conta que Heather e seus amigos desapareceram sem deixar rastro e mais um monte de pessoas também sumiram desde o século XVIII, significa que ou aquele lugar realmente é amaldiçoado ou tem algum tipo de predador ou fenômeno da natureza que ferra com a vida das pessoas. Enfim, Lane conta a história de Ellie Cadworth, uma mulher que vivia na cidade de Blair, a poucos quilômetros de onde eles estão no momento. Os habitantes da cidade descobriram que ela estava coletando groselha humana das crianças do vilarejo, sendo que não demorou muito para ela ser acusada de bruxaria. Diante disso, a população capturou Ellie e amarrou a mulher numa árvore da floresta. Não contente o suficiente, o povão ainda pendurou pedras pesadas, tanto nas pernas quanto nos braços de Ellie, justamente para alongar o corpo da bruxa. O problema é que alguns dias depois, algumas pessoas voltaram para ver se Ellie já tinha ido de base, porém, o presunto da mulher magicamente desapareceu. Desde então, as pessoas acreditam que ou ela foi devorada por animais, ou realmente ela usou bruxaria para amaldiçoar aquela floresta. Dane-se, porque o grupo bestão se depara com uma árvore quebrada no meio, sendo que Lane fala que foi naquele local que ele encontrou a fita de Heather. Segundo Talia, aquela árvore ficou daquele jeito depois que um raio caiu em cima dela. Enfim, o pessoal segue viagem e encontra o mesmo rio do primeiro filme, sendo que Lane e Talia explicam que uma garotinha desapareceu ao se aproximar da água. De acordo com a mãe dela, uma mão a puxou pra dentro do rio e desde então a filha nunca mais foi vista. Olha só, mais um motivo pra eles darem meia volta e ir embora daquele lugar amaldiçoado, mas não, bora atravessar o rio e ainda por cima descalço. Muito bom. É aí que Ashley corta o pezinho de princesa numa das rochas, obrigando James, que por acaso era enfermeiro, a fazer um curativo no pé de guerreiro que a garota tem. O mais bizarro é que por mais que ele tenha pomadas e gás no kit de primeiros socorros, era nítido que havia o risco do corte infeccionar, sendo que diante disso eles precisariam de antibióticos para combater a infecção. Assim como no Brasil, esse tipo de medicamento é altamente regulado pelas agências de controle dos Estados Unidos, sendo que antibióticos só podem ser adquiridos com prescrição médica. O que eu tô querendo dizer é que eles deveriam ter dado meia volta e ido pro hospital, já que se a ferida realmente infeccionar, Ashley pode desenvolver sintomas agudos como febre e até mesmo incapacidade de locomoção, o que deixaria os caras travados naquela floresta. Dane-se, porque eles resolvem acampar, sendo que Lane começa a contar mais histórias sinistras sobre aquele local, inclusive uma que aconteceu em 1941, quando um morador de Burkittsville chamado Rustin Parr sequestrou 8 crianças e as levou para uma casa no meio da floresta. Infelizmente, 7 de 8 foram tramontinadas, sendo que ao ser capturado, ele disse que foi obrigado a fazer aquilo por uma mulher bem mais velha que morava ali. Como o cara não tinha coragem de olhar o que acontecia com as crianças, ele meio que ficou olhando a parede do sótão da casa. Enfim, James e companhia não acreditam na história dos dois e zombam da situação, perguntando como é que Lane entrou na floresta antes e não foi capturado pela suposta bruxa. O cara então responde que a lenda diz que a bruxa só consegue pegar as pessoas que passarem a noite naquele local. Peraí, se essa história for realmente real, significa que esses idiotas acabaram de entrar pra lista de alvos dela. Portanto, eles deveriam ter voltado pra cidade antes do sol se pôr, ou pelo menos ter acampado próximo da rodovia. Depois disso, era só ter recomeçado a procura por Heather no dia seguinte. Idiotas! Dane-se, porque todo mundo vai dormir. Porém, algumas horas mais tarde a gente vê a galera acordando no meio da madrugada, já que aparentemente tem um dinossauro rondando o local, principalmente porque a gente consegue ouvir um barulho de algo bem grande se movimentando pela mata. Eu caguei nas calças. Enfim, o barulho para e todo mundo volta a dormir. Porém, ao acordar, a galera olha pro relógio e vê que já são 2 horas da tarde, o que é bem estranho, já que todos dormiram muito e até o mesmo horário. O problema maior não é esse, e sim a presença de vários gravetos sinistros que foram amarrados em volta do acampamento, mandingas que parecem algo vindas do voodoo. Todo mundo freia as carcinhas com aquilo e rapidamente decidem seguir viagem. No entanto, Lisa repara que Lane estava carregando uma corda bem parecida com aquela que estava amarrando os gravetos, o que faz Peter dar um apavoro nos dois, que eventualmente confirmam que foram eles que colocaram as mandingas no acampamento para fazer os turistas acreditarem na lenda da bruxa de Blair. No entanto, Lane fala que os barulhos de dinossauro que todo mundo ouviu na noite anterior com certeza não foi obra dele. Mesmo assim, Peter e James ficam pistola com jovens dinâmicos e os colocam para correr. Depois de horas de caminhada, os 4 não conseguem sair da floresta e vão parar de volta ao acampamento. O desespero começa a causar aquele suor no rego, ainda mais porque o pé ferido de Ashley piora, obrigando
obrigando o grupo a permanecer no local. Enquanto a garota descansa, Lisa decide pilotar o drone para localizar o rio novamente. No entanto, parece que eles estão cercados por árvores por todos os lados. Quando Peter inspeciona o pé de Ashley, a ferida começa a pipocar, como se tivesse com uma espécie de espasmo, indicando que tem algum bichinho parasita dentro dele. Peter então pede que James dê uma olhada no pé da garota, porém o enfermeiro não consegue encontrar nada de anormal. Dane-se, porque Peter fica de saco cheio e sai pra coletar a lenha no meio da floresta. O meu problema com isso é que o imbecil deixa pra fazer essa parada à noite, isso considerando o fato de que ele já tinha ouvido os barulhos sinistros vindos do mato na noite anterior. Portanto, derrotar esse filme é evitar o perigo ao máximo, e eu me refiro a ficar no acampamento quando a luz do sol for embora. Ele também poderia ter pegado a lenha quando retornara pro acampamento, quando ainda tava claro, mas não, bora ser ramelão e se oferecer de bandeja pra uma entidade desconhecida, que derruba uma árvore em cima dele e depois o arrasta em seguida. James e Lisa ouvem o ataque de pelanca do amigo e vão correndo em direção à floresta, porém apenas encontram a lanterna de Peter. É nesse exato momento que Lane e Talia aparecem, que alegam que estão vagando pela floresta há mais de 5 dias, sem nascer do sol, o que confunde James, já que pra ele, Lane e Talia tinham se separado deles apenas algumas horas antes. Isso significa que essa floresta tem alguma mandinga com variações de espaço-tempo, o que torna nossa tentativa de derrotar bem mais complicada. Se a bruxa de Blair é tão poderosa a ponto de dobrar a física, o único jeito de evitar que isso aconteça, ou pelo menos diminuir a magia dela, é através de objetos sagrados. Bruxa geralmente tem impacto com o capirotão lá de baixo, portanto, o grupo poderia ter improvisado algumas cruzes de madeira numa tentativa de repelir os ataques da danada. Agora, se eles tivessem sido um tantinho mais inteligentes, teriam se prevenido e levado outros objetos para a floresta, como crucifixos, água benta e até mesmo sal, que em algumas culturas é considerado um ótimo repelente da capirotagem. Com esses objetos, o grupo poderia ter protegido o acampamento e talvez quebrado o feitiço da bruxa, permitindo que eles saíssem de lá. Dane-se, porque Lane, acreditando que o acampamento é uma alucinação, foge e deixa a Talia pra trás, que prefere ficar pra comer um pãozinho na chapa. Na manhã seguinte, eles acordam às 7 da manhã, porém reparam que ainda tá escuro, o que significa que eles também estão presos na mandinga que pegou Lane antes, ou seja, o sol já não brilha mais pra eles. O pior é que o acampamento tá cercado por gravetos de voodoo, bem parecidos com os que Lane tinha colocado anteriormente, porém esses aí vieram com um upgrade realista, já que Talia se desespera ao perceber que tem cabelo dela amarrado neles. Quem ouve os gritos é Ashley, que sai da barraca, e a culpa pelo sumiço de Peter, ficando pistola com a garota o suficiente pra pegar o graveto da mão dela e quebrar a parada, que olha só, quebra a Talia no meio da mesma forma. O pessoal obviamente fica em choque, e só piora porque eles veem colunas de pedras empilhadas no chão, exatamente como aconteceu no primeiro filme. A essa altura do campeonato, todo mundo ali tá calabreado de bosta, portanto, se fosse eu nessa situação, cairia atirando. O que eu quero dizer é que se a bruxa quiser me ferrar, eu vou ferrar com ela primeiro. O maluco é brabo. Diante disso, eu colocaria fogo na floresta inteira, o que acabaria em um belo churrasco de bruxaria. Dane-se, porque eles preferem soltar a franga, à medida que a tinhosa puxa uma das barracas pro alto, fazendo o grupo sair correndo pela floresta e se separar. Pô, cara, de novo! A gente então vê Ashley se escondendo bem na hora em que o pé dela começa a fraquejar. A garota resolve fuçar na parada e percebe que tem uma espécie de lacraia do capeta saindo do pé dela, o que faz a garota puxar o verme com as próprias mãos. Aparentemente ela sente um alívio imediato e sobe uma árvore para pegar o drone de Lisa. Porém não dá certo, já que a bruxa a derruba de cima e a finaliza com a ação da gravidade, pois Ashley bate no chão de jeito. Enquanto isso, a gente vê James e Lisa correndo na mesma hora que São Pedro liga as torneiras, iniciando uma tempestade. É então que os dois se deparam com a casa de Rustin Parr, a mesma do final do primeiro filme. James ouve Heather gritando de dentro da casa, ao mesmo tempo que Lisa tenta convencer de que aquilo é uma cilada. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Mesmo assim, James entra na casa, deixando a amiga pra trás. Nessa hora, se eu fosse Lisa, tentaria a sorte, ou seja, existe uma chance da bruxa não ter poder suficiente pra estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Se isso for verdade, tinha a probabilidade do portal pra fora da floresta estar aberto neste momento. Diante disso, eu correria o máximo que pudesse, enquanto a bruxa perdia tempo com James dentro da casa. Dane-se, porque a gente vê James correndo atrás de um vulto que ele pensa ser Heather, até que o cara se depara com um quarto medonho. Por alguns segundos, Heather realmente aparece na frente dele, porém some logo em seguida. Na minha opinião, isso pode significar que James esteja vendo a irmã fugindo da bruxa, indicando que as duas linhas temporais, nesse caso passado e futuro, estão se chocando nesse exato momento. Enfim, enquanto isso a gente vê Lisa preferindo ficar lá fora tomando banho de
chuva, até que ela ouve um ruído bem na sua frente, não demorando muito pra bruxa de Blair aparecer ao lado de uma árvore. O desespero bate de novo e assim Lisa burramente entra na casa também, porém algo inacreditável acontece, sendo que ela acaba esbarrando em Lane, que tá bem mais barbudo e cabeludo, o que revela que ele já tá naquela casa há pelo menos vários meses. O cara diz que Lisa não mudou nada e tá exatamente do mesmo jeito que ele se lembrava. Ele também diz que é o mais novo estagiário da firma Bruxa de Blair LTDA, pois Lane é obrigado a fazer as vontades da véia tinhosa se quiser continuar vivo. Ele então pega a garota pelos cabelos e a joga dentro de um buraco. No entanto, Lisa encontra um túnel. A parada é muito estreita e essa cena realmente me deu um pouquinho de ataque de pânico, já que a sensação aqui é no mínimo claustrofóbica. A garota percebe que a bruxa tá indo atrás dela, a obrigando a se esgueirar pelo túnel. Ela então chega em outra seção da casa e consegue atravessar, porém Lane a surpreende e tenta atacá-la, fazendo a garota pegar uma faca e cravar no danado. Infelizmente ela não vai ter um momento de sossego, pois a bruxa chega logo atrás, que faz a garota subir até o sótão. Lá ela dá de cara com o James, que teve o mesmo raciocínio. Nessa hora dá pra ver que tem uma janela no sótão, grande o suficiente pra eles quebrarem e voltarem de volta pra floresta. Mas não, James tem uma ideia melhor, ficar olhando pra parede, já que de acordo com a lenda, a bruxa de Blair não pode te machucar se você não fizer contato visual direto com ela. Os dois então ficam olhando a parede. No entanto, James começa a ouvir uma voz na cabeça dele, a mesma voz de Heather. Pensando que a garota tava ali atrás dele, o cara é burro e vira o pescoço, dando margem pra bruxa de Blair o arrastar e o finalizar no processo. Liz então se torna a última sobrevivente e percebe que a chance dela de sair dali é praticamente -5. No entanto, ela não é tão burra assim, já que a garota usa a câmera como retrovisor, o que impede que ela faça contato visual direto. Nessa situação, ela simplesmente poderia erguer a câmera e sair andando de costas. Mesmo que a bruxa estivesse atrás dela, teoricamente não poderia fazer nada pra atacá-la. Infelizmente, Liz é lerda e ouve James pedindo ajuda. Socorro! Socorro! Só que, mano, a voz dele nem mudou de entonação, indicando que com certeza ele não tá ferido. E pior, praticamente revela que é a bruxa se passando por ele. Lisa poderia simplesmente ter erguido a câmera e visto se era o seu amigo, mas não, o que ela prefere fazer? Virar o pescoço, só pra ser pega também. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. É aí que a gente entende que aquela filmagem que James viu no começo do filme, na verdade não era da irmã dele, e sim de Lisa, que durante a tentativa de fugir da bruxa, acabou filmando o reflexo no próprio espelho da casa amaldiçoada, indicando que aquelas gravações encontraram um vórtex temporal, uma espécie de buraco de minhoca, e acabaram voltando pro passado, sendo que Lane encontrou a parada na floresta e subiu no YouTube, o que significa que esse filme aqui tá lidando com o paradoxo temporal, uma sequência de eventos que você não sabe onde começa e onde termina. É isso aí, galera, chegamos ao fim de mais uma saga, sendo que eu espero que vocês tenham gostado. Então seja uma pessoa boazinha e clica no like pra ensinar outras pessoas não tão inteligentes quanto você a não mexer com a capirotagem alheia. Aí na tela também tá aparecendo a playlist Como Derrotar Sagas, onde tem vídeos tão legais quanto esse aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!